Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas. Vamos estudar no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10, que fala o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O versículo 6 diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Continuando o estudo, meus irmãos, aqui do capítulo 6 do livro de Gálatas, nós iniciamos falando sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal do cristão. Paulo enfatizando que nós devemos ajudar uns aos outros, como irmãos em Cristo. E aqui, Paulo, mais uma vez, reforça que tudo que o homem plantar, ele vai colher. No versículo 6, diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aqui eu peguei duas definições bíblicas para a gente ter um entendimento mais realista sobre o que quer dizer a palavra. Participante é alguém que toma parte, compartilha ou tem parte de algo. Então, quando ele fala assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, um discípulo, faça participante, ou seja, divida com de todas as coisas boas aquele que o instrui, o seu mestre, o seu pastor, o seu professor, enfim. Aqui Paulo está reforçando a importância de um relacionamento entre o discípulo e o mestre, o instrutor e o instruindo. É importante que nós façamos participante aquele que nos instrui na palavra. Aqui Paulo está dizendo somente de coisas boas. Talvez ele esteja reforçando, porque geralmente quando a gente tem um problema, a gente pede o auxílio para o pastor, a gente pede o auxílio na igreja, né? Mas quando está tudo bem, quando está dando tudo certo, quando nós estamos vivendo momentos de fartura, nós acabamos esquecendo do pastor, do mestre, da igreja, porque está dando tudo certo, está tudo de acordo com a nossa vontade e a nossa necessidade. E aqui Paulo reforça que façamos participante, que nós possamos estar junto do pastor, da igreja, do padre, do mestre, não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons também. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Até tem uma frase que foi tirada dessa passagem bíblica, que ela é mais comum de a gente ouvir, que diz que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. O plantio livre, quando assim, tudo que o homem semear, é o plantio livre, que significa as pessoas têm liberdade para escolher as suas ações e comportamentos, seja para o bem, seja para o mal. Isso também ceifará, que significa a colheita é obrigatória. As consequências dessas escolhas, sejam positivas ou negativas, virão, e a pessoa terá que lidar com elas. Eu costumo fazer uma parábola, devo ter ouvido ela em algum lugar, eu não me lembro onde, mas é uma forma também, assim como Jesus fazia parábolas, né? Não me comparando a ele, só um exemplo, que é o seguinte: a pessoa
muitas vezes ela está insatisfeita com a sua vida, insatisfeita com os seus resultados. E eu costumo falar que isso é como se fosse um pé de limão. Então a pessoa tem um pé de limão e ela vai lá colher o fruto, ela chupa o limão e o limão é azedo. Aí amanhã ela continua fazendo a mesma coisa, ou seja, continua lá o pé de limão, ela colhe outro limão e chupa, o limão é azedo. Aí ela vai lá no pé de limão e ela quer colher laranjas, mas o pé de laranja tem que ser plantado, tem que ser cuidado, cultivado, até que ele cresça e comece a dar frutos. Então, enquanto a pessoa não plantar o seu pé de laranja, não adianta ela querer colher laranja. Ela vai continuar colhendo limões. No versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Aqui, meus irmãos, uma referência bem recente que nós fizemos o estudo, que foi logo ali em Gálatas 5, dos versículos 19 a 21, onde falava sobre as obras da carne. Então, o entendimento aqui é bem simples. Quem planta para a carne, da carne colherá corrupção. Quem vive pela carne será julgado. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, que é a sequência, inclusive, desse trecho do livro de Gálatas 5, que a gente acabou de fazer a referência, que seriam agora dos versículos 22 a 26, que fala sobre os frutos do Espírito. Então, quem não tiver lembrado e quiser recordar, é só voltar os 2 estudos anteriores, que está lá, Gálatas 5, de 19 a 21, e Gálatas 5, de 22 a 26. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui Paulo reforça a importância de fazermos o bem sempre, não um bem seletivo, somente para as pessoas que nos convém, fazer o bem a todos, pois através das nossas atitudes nós refletimos que Cristo vive através de nós. Quando diz aqui, porque a seu tempo ceifaremos, o tempo é o tempo perfeito de Deus, não o nosso tempo. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu estou fazendo bem, eu me esforço, eu luto, e parece que as coisas não dão certo para mim. É tudo no tempo de Deus. Deus tem um propósito e um plano perfeito para a vida de cada um. Muitas vezes nós, por sermos humanos, por sermos pequenos, não entendemos quão grande e maravilhosa é a obra de Deus na nossa vida. Eu vou fazer aqui 2 referências sobre, uma sobre fazer o bem, que é Gênesis 12, 2, a passagem onde Deus faz a promessa a Abraão, que diz, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Mandamento de Deus para Abraão, se tu uma bênção. E a outra passagem a qual eu vou fazer referência é em Eclesiastes 3:1, livro de Salomão, onde ele fala sobre o tempo perfeito de Deus, que diz o seguinte aqui, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem quiser ler esse capítulo todo ali no livro de Eclesiastes, é bem interessante, porque ali Salomão, ele faz uma lista de coisas que tem tempo para coisas. Por exemplo, tem tempo para viver e tem tempo para morrer, tem tempo para sorrir e tem tempo para chorar. Ele faz uma lista bem grande ali. É interessante a gente estudar e tentar tirar o entendimento, pois Salomão, de acordo com a Bíblia, foi o homem mais sábio que já existiu. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Aqui diz Paulo, sempre reforçando
a importância de estarmos unidos verdadeiramente como irmãos em Cristo Jesus. Não simplesmente irmãos de sangue, não irmãos da mesma igreja, mas irmãos por Cristo, através de Cristo. Aqui eu deixei uma observação no finalzinho desse estudo para a gente relembrar que uma forma muito prática de nós tomarmos decisão, seguirmos a nossa caminhada, é olharmos para a vida com os olhos de Jesus. Sempre que nós estivermos diante de uma situação, diante de uma decisão, diante de qualquer coisa que aflija ou afete a nossa vida, basta nós olharmos para a vida com os olhos de Jesus. Como Jesus reagiria? O que Jesus faria? Jesus ajudaria essa pessoa? Jesus perdoaria? Jesus tomaria esse caminho ou ele decidiria não seguir por esse caminho? A nossa caminhada, meus irmãos, ela é uma caminhada constante de ensino, de aprendizado, de tropeço, de queda, de arrependimento, de perdão. Nós estamos caminhando e lutando todos os dias contra a nossa natureza humana. E não é fácil, meus irmãos. O pecado, ele está enraizado no nosso coração. Mas através de Cristo, nós conseguiremos vencer. Não vai ser fácil. Nunca foi fácil. Para nenhum dos cristãos, até hoje foi fácil. E para nós também não será. Mas com certeza sairemos vencedores. Pois a nossa fé não é pela nossa força, é porque nós cremos em Cristo e através dele nós alcançaremos a nossa salvação. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.